Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do canal Eu Te Ajudo a Passar. E se você estiver vendo essa live, eu quero começar te parabenizando, porque hoje é terça-feira de carnaval. Sim, e nós estamos aqui como prometido. Esse é o meu compromisso com você. Toda terça-feira às 18 horas estaremos aqui fazendo uma live para te ajudar a discutir estratégias, técnicas, truques e segredos sobre como você vai conquistar a sua aprovação. Meu nome é Roberto Mizuki e lembrando que às 7h30 da sexta-feira, seja carnaval, seja ano novo, seja Natal, seja o que for, seja meu aniversário, eu estou com você lá no Insta. Então, terça-feira, 18 horas aqui no YouTube e 7h30 da manhã, sexta-feira, lá no Instagram. Então, meus parabéns para você, parabéns para mim também, né? Porque eu tenho esse compromisso contigo e tô aqui para falar com você hoje sobre como fazer resumos de forma eficiente. Se você já me conhece, então aproveita aí nos comentários, ó, e já deixa aí um hashtag Profissa. Se você já me conhece, já viu alguma live minha, já joga aí um hashtag Profissa, que eu quero saber se você já está com a gente aqui no canal. Se você está chegando por agora, nunca tinha visto nenhuma das minhas lives, joga o hashtag amador, tá tudo bem e seja muito bem-vinda. Aproveite, já fica o meu convite para você maratonar as nossas lives, tá? A gente está falando aqui na live 33 e a gente já tem mais quantas aqui? Já tem mais de 30 lives gratuitas com aulas sobre revisão, sobre como fazer questões. Hoje vamos falar sobre como fazer resumos eficientes. Tenho um passo a passo. Eu tenho 7 passos, 7 ou 8, deixa eu confirmar aqui. Acho que são 7. 7 passos, exatamente 7 passos para você fazer um resumo eficiente. Eu vou te dar esses 7 passos descritos, tudo bem detalhado para você poder, na hora de sentar para fazer um resumo de realmente eficiente, um resumo que realmente vai fazer com que você aprenda tudo para responder no dia da sua prova e não perca nenhum ponto mais daqui para frente, tá bom? Roberto, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, né? Ó, a primeira coisa é que eu quero que você que está me escutando tire da sua cabeça a seguinte frase, caso ela seja do seu repertório na hora que você está estudando. Do tipo, eu só sei aprender por resumos. Se esse é o seu caso, essa aula é especificamente para você, porque eu vou te dar esse passo a passo para você começar a desconstruir essa ideia de que você só sabe aprender por resumo. Ninguém só sabe fazer uma coisa de um único jeito, gente. Existem várias formas de se aprender e estudo é a mesma coisa. Olha só, quando você precisa, sei lá, cozinhar, a mesma receita pode ser feita de várias formas diferentes. O que eu quero que você faça é aprenda mais na menor quantidade de tempo possível. O resumo, o passo a passo que eu vou te dar é uma das formas de você aprender, mas não é a única. E você não pode me dizer que eu estou limitado, eu só sei aprender dessa forma, porque aí você está deixando de aprender de várias outras formas que existem. Eu vou falar de uma hoje, gente, tudo bem, o tema de hoje é sobre resumos, mas eu quero que você veja as outras lives para você entender que existem outras formas de você aprender e todas elas são importantes. E se você quer aprender mais para passar mais rápido no seu concurso, você precisa aprender de outras maneiras também. Então, eu só sei só aprender por resumos é uma frase, né? Que eu já quero que você comece a desconstruir isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque para gente aqui, que explica o método 3.1, e aí nas outras lives também você vai aprendendo mais sobre as técnicas que a gente tem dentro do método e as dicas que eu tenho para te passar, os resumos devem ser feitos, ou melhor, vou botar assim, utilizados, é uma técnica de estudo, de maneira pontual. Então é por isso que eu quero que se você acha que só sabe aprender fazendo resumo, só sabe aprender escrevendo, eu já quero que você comece a desconstruir, desmistificar isso, porque existem várias, como eu estou dizendo, formas de aprender. O resumo é uma delas, talvez não a minha predileta, inclusive não é aquela que a gente orienta os nossos alunos. Roberto, e como que é? Vai ver as outras lives lá que eu explico várias outras formas e técnicas de você aprender mais em menos tempo. E aqui, pelo método 3.1, a gente entende o seguinte, que os resumos devem ser utilizados de maneira pontual. Ou seja, é algo simples,
Pois, opa, deixa eu voltar aqui, pois é algo simples de ser feito e objetivo, tá? É um material que normalmente o pessoal já pensa logo, eu vou fazer o meu resumo porque é por ele que eu vou revisar. E de fato, todo material que você produz, você tem que usar para revisão, sim. Mas como eu disse, não estude só resumindo, porque isso vai tomar muito seu tempo, você vai levar até 2042 para passar, tá bom? Então use ele de forma pontual, seguindo esses 7 passos que eu vou te explicar aqui. Então vamos embora. Roberto, como fazer um resumo eficiente? Antes de eu chegar nos 7 passos, eu quero te dizer o que não é. Peraí. O que não é um resumo eficiente, tá? O que não é um resumo eficiente? Você precisa ter isso em mente. Se você está achando, está estudando fazendo resumo dessa forma aqui, que eu vou dizer o que não é um resumo eficiente, pare imediatamente de fazer isso, porque definitivamente você não vai aprender. Se você estiver resumindo assim, você não vai aprender absolutamente nada, tá? Então, resumo não é copiar informações de um livro, de um PDF, né? Não é. Para um caderno, uma folha. Para um caderno. Ah, mas o caderno é meu, fui eu que escrevi, eu estou aprendendo. Definitivamente isso não é um resumo eficiente. Definitivamente você não está aprendendo nada. Você está se enganando, professor, achando que está aprendendo, mas você não está aprendendo. Você só está copiando, tá? Resumo não é extrair trechos de material, né? Então, eu vi lá um material, vou extrair um trecho aqui, vou botar lá e resumir. Isso também não é resumo. Copiar e colar definitivamente não é resumo. Ah, mas eu estou fazendo meu caderno, Roberto. Cara, você está se enganando. Eu estou tentando aqui já desmistificar para ajudar você a entender o seguinte. Ou você faz o que é preciso fazer para você passar, ou você vai continuar se enganando, achando que está estudando da forma certa, e quando você chegar no dia da prova, quando você chegar no simulado, talvez seja por isso mesmo que você não consegue passar de 50%, 60%. Eu vejo muito isso, né? Os alunos ficam estagnados, eles não conseguem melhorar os estudos deles, o desempenho deles, porque eles não querem sair dessa zona de conforto e só querem estudar de uma mesma forma. Eu vou continuar aqui fazendo meus caderninhos, copiando e colando de informações aqui e ali que eu acho importantes, com as palavras que estão lá, que isso é suficiente. Não, não é, tá? Porque isso não é um resumo eficiente. Resumo também não é copiar as respostas de questões. Então já ouvi muito, né? O pessoal, estou estudando por questões. Aí vê lá uma resposta de uma questão, gosta da resposta e vai lá e transcreve. Copia no caderno, estou resumindo. Isso também não é um resumo eficiente. Definitivamente não é uma forma de você resumir eficientemente, tá? Então vou deixar aqui os 7 passos, vou puxar para aqui para baixo, enquanto a gente fala sobre o que... Opa, eu acho que vou ter que diminuir aqui minha câmera, porque está ficando por cima, né? Pera aí, viu, gente? Aqui é ao vivo o negócio. Agora sim, melhorou? Então, não é copiar informações de um livro, PDF para um caderno, definitivamente não é extrair trechos, né, de material de estudo, não é copiar respostas de questões, tem mais, viu? Tem mais. O que mais que resumo? Definitivamente não é. Resumo não é copiar, né? Pegar o caderno do colega, que a galera faz muito, né? Ou comprar materiais prontos. Isso não é resumo. Resumidos de terceiros. Isso também não é resumo, tá? Então veja, nada disso é resumo, nada disso acima faz você aprender. Muito pelo contrário. Nada disso que está aqui em cima, ou melhor, aqui do lado, ou aqui do lado, desse lado de cá, nenhuma dessas formas de estudo é resumir de maneira eficiente. Nada disso faz você aprender. Ao contrário, sabe o que isso aqui faz? Agora isso aqui faz muita coisa, né? Sabe o que ele faz? Faz você o quê? Perder tempo, se iludir, achando que está estudando. Achando que está estudando. Aí você pode dizer assim, eu sei, né? Porque tem uma galera que é tão cética, né? Não, esse cara não sabe o que tá falando, ele tá querendo me empurrar uma informação, não sei se eu confio. Tá tudo bem se você
de repente, né, tá me conhecendo agora, tá vendo a primeira live, tá começando a entender as nossas tijoladas, né? Você vai começar a perceber o que que é isso. A gente sempre dá umas tijoladas com amor, né? A gente dá as tijoladas em vocês, mas é o que você precisa escutar se você quiser passar. Então, nada disso acima faz você aprender, muito pelo contrário. Tudo isso aqui faz você perder tempo e se iludir achando que está estudando, achando que está aprendendo. E aí eu tenho um desafio para te fazer, tá? Você que de repente está aí, pô, Roberto, eu não sei se eu confio nesse cara, não sei quem ele é. Eu tenho um desafio para te fazer. Você vai fazer o seguinte: você vai hoje estudando como você estuda, né? Achando que só sabe aprender escrevendo, achando que isso tudo aqui que eu acabei de resumir, que eu acabei de citar, né? Do lado de cá. Lá de cá, Roberto, eu estou meio desorientado hoje, é um carnaval. É resumo, você vai estudar por aqui e vai fazer 20 questões, vai. 20 questões. Eu quero que você faça 20 questões estudando o seu jeito. 20 questões, deixa eu descer mais um pouquinho. Esse é o meu desafio aqui, hein? Estou falando do meu desafio. Estudando do seu jeito, tá? E depois você faz 20 questões, resolve 20 questões, resumindo do meu jeito. Pronto, esse é o desafio contigo. Faz isso, cara, quando você estiver estudando, continua fazendo o seu jeito e resolve as 20 questões. Não sei nem como é o seu jeito, talvez não seja assim, talvez seja de outro jeito, antes de aplicar o passo a passo, tá? Resumindo do meu jeito, aplicando o quê? O passo a passo, os 7 passos que eu vou te dar aqui. Os 7 passos que eu vou te dar da live. E aí depois você vem nos comentários, ó, e me diz, comenta aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, em qual das formas você se saiu melhor. Pronto. E aí, ó, a gente não fica mais nessa discussão, né? Se eu tô certo, se você tá certo, se um outro vídeo que você viu aí por aí pela internet te ajudou melhor e você conseguiu acertar mais daquele jeito ou daquele outro jeito. Agora, é claro, né? Não pode ser sem critério esse teste aqui. Todo teste você precisa isolar uma variável. São variáveis, né? Você não pode pegar e resolver as questões, as 20 questões estudando do seu jeito, de um assunto que você já viu, né? Ou de uma matéria mais difícil ou mais fácil. Então vamos isolar a variável para esse desafio. Desafio do resumo. Qual que vai ser a isolar a variável? Qual que vai ser a variável que a gente vai isolar? Um assunto que nunca foi estudado antes da mesma disciplina. Então não dá para pegar uma matéria que você não gosta com a matéria que você gosta, entende? Porque se você não isolar a variável, o teste não vai ser fidedigno. Então isola essa variável aí, vai ser um assunto para as 20 questões estudando do seu jeito, um outro assunto que também nunca foi estudado para as 20 questões resumindo do meu jeito, e nos comentários você vai colocar onde é que você se saiu melhor, onde é que você aprendeu mais, onde você acertou mais, né? Isso que é que importa, que demonstra que você aprendeu. Onde você acertou mais. Então tá aqui o meu desafio para você. Vamos voltar para os 7 passos e depois bota aqui nos comentários o resultado. Roberto, beleza, desafio aceito. Espero que você aceite o meu desafio. Vamos começar a falar agora dos 7 passos. Se lembra de isolar a variável e depois explica, né? Aqui embaixo nos comentários. Olha, eu fiz como você falou, Roberto, peguei esse assunto aqui dessa matéria que eu nunca tinha visto, fiz 20 questões depois que eu estudei do meu jeito, o resultado foi tanto. Depois peguei esse outro assunto, 20 questões resumido do seu jeito, igual o passo a passo que eu vou te dar aqui agora, seguindo os 7 passos, o resultado foi tanto. E aí pronto, cara. O que eu quero é te ajudar, o que eu quero é que você passe no seu concurso e espero que essa aula te ajude nesse objetivo, tá? Então tá, Roberto, como é que eu construo um resumo eficiente? Já que não é para fazer nada do que você falou aqui, como é que eu faço? Bom, como eu já disse, o passo número 1, o passo número 01 é usar para assuntos pontuais. Use os resumos para assuntos pontuais. Como assim pontuais, né, Roberto? Onde é que eu devo, quais são os tipos de assunto que eu deveria parar para resumir? Se você está me dizendo que não é para eu estudar só resumindo, quando utilizar, né? Quando utilizar? Então, quando utilizar? Dá uns exemplos para mim. Dou sim, né? Então vamos lá. Exemplo número, vou botar assim, 1. Onde é que você tem que usar de forma pontual? Assuntos que você tenha mais dificuldade em
memorizar. Simples assim. Se você tem um assunto que você sabe que, nossa, aquele assunto tem muitos detalhes, ou aquele assunto ele traz muitas informações, eu já li uma, duas, três vezes, não estou conseguindo guardar aquele assunto, opa, vou lembrar da dica do Roberto, vou parar e fazer um resumo daquilo ali. Não, sem fazer nada do que eu falei aqui em cima, né? O que eu falei antes, pelo amor de Deus, aquilo não é resumir, segue o passo a passo, eu vou te explicar como. Mas esse seria um exemplo de você, de forma pontual, resolver aquilo ali. É um assunto que eu tenho dificuldade de memorizar, eu vou lá e elaboro o meu próprio resumo, tá? E como eu já adiantei aqui, né? Assuntos que tenham muitos detalhes. Então, é um assunto que traz um... Opa, deixa eu descer aqui um pouquinho. Dá um enter aqui. Vamos para os 7 passos aqui, deixar aqui bem livre a tela. Então, assuntos que tenham muitos detalhes. Como eu disse, assuntos com muitos detalhes, assuntos que você tem que guardar muitas informações, vai lá e faz um resumo, né? Senta, estuda ele, faz um resumo, porque aquilo vai te ajudar na hora de revisar, e à medida que você for revisando, todos aqueles detalhes vão passar a ser poucos detalhes, não vão ser tantos, porque você vai se tornar mais familiar com o assunto, né? Assuntos que sejam complexos, né? Então, aquele assunto lá de constitucional, de, sei lá, de português, algo que você já, como eu disse, tentou, mas que tem uma dificuldade, ou porque não necessariamente você tem dificuldade, mas é porque ele é um assunto mais difícil mesmo. Porque, ó, vamos separar aqui, né? Fazer essa distinção. Existem assuntos que são difíceis para todo mundo, existem assuntos que são difíceis só para a gente, existem assuntos que são fáceis para as outras pessoas, difíceis pra gente, fáceis pra gente e difíceis para as outras pessoas, e vice-versa. O que eu quero dizer com isso? Cada um é de um jeito, mas tem alguns assuntos que são complexos por natureza para todo mundo. Então esses daí eu faria um resumo. Então eu acho que se você usa de forma pontual, você não cai, primeiro, na falácia, né? Na inverdade de achar que você só aprende resumindo, né? Então, o que é que você quer aqui, né? O que você quer aqui é justamente o quê? Compreender algo com as suas palavras a partir de um estudo prévio. É para isso que você vai fazer o resumo pontual, né? Então, resumir todos os assuntos de todas as disciplinas, a sua evolução vai se tornar prejudicada. Use ele de maneira pontual, não faça resumo para tudo, porque isso vai prejudicar o seu desempenho. Você vai levar muito tempo para esgotar as matérias e vai ver os seus concorrentes passando na sua frente, estudando de uma maneira muito mais eficiente, indo fazer a prova mais preparada e ficando com a tua vaga. Simples assim, tá? Se você quer manter-se estudando só por resumo, não quer abrir a cabeça para usar ele só de forma pontual, você tem que saber que existe um ônus, um preço a se pagar por isso. Existem outras formas de estudar, tudo bem que a live de hoje é só sobre isso, mas aqui no meu canal tem outras aulas em que eu dou, inclusive tem uma live que eu falo sobre o passo a passo para você estudar sem o edital publicado. E lá eu te explico a outra forma de estudar que não é só por resumo. Então, passo número 1, use os resumos para assuntos pontuais, beleza? Passo número 2, seja o próprio autor dos seus resumos. Gente, é como eu falei aqui em cima, né? Já tinha antecipado um pouquinho esse passo, mas vamos aprofundar aqui um pouquinho esse número 2, né? É sempre indicado que você use suas próprias palavras para resumir a matéria. Nunca, nunca, nunca fique copiando e colando, copiando o resumo do colega, copiando o texto, achando que aquilo ali vai fazer você aprender. Porque quando você para, né, para copiar o que está sendo vendido, você não está resumindo. Copiar trechos, e aí você tem sei lá, um livro gigante com 100 páginas, seu objetivo é ficar copiando trechinhos para colocar ele com 20 páginas, porque aquilo vai fazer com que a sua revisão seja mais fácil, né? Então, isso não é resumir. A intenção do resumo é a facilidade para que você tenha esse material pronto na hora de revisar. Só que se você não quer ter o trabalho de usar suas próprias palavras ali, ser o próprio autor dos seus resumos, o que você perde? Você não está aprendendo. Porque para pensar comigo, quando você lê uma página
e para e pensa, nossa, o que que eu aprendi dessa página? Ah, eu aprendi isso, isso e isso. E aí você se força a escrever com as próprias palavras, você está, né, fixando melhor o assunto, porque esse estudo, que a gente chama de estudo ativo, que faz com que você tenha que parar e pensar, digerir, é como se você tivesse literalmente digerindo aquelas palavras, digerindo aquelas informações daquela página, faz com que aquilo conecte na sua mente as ideias, né? Então, quando você usa suas próprias palavras para resumir a matéria, você está criando, isso em termos mais técnicos científicos, né? Sinapses. Sinapses, vamos resumir o que é sinapse, vou tentar definir para você de uma forma bem objetiva aqui, é a conversa entre os neurônios. Sinapses são conversas, um neurônio conversando com o outro. Ah, então quer dizer que quando existe o presidente da República que manda um resumo de um projeto de lei, e esse projeto de lei tem que sair da presidência para ir até o Congresso, para que o Congresso possa tomar a próxima medida, que é colocar em votação, e emendas, e nananana, o que você está fazendo? Você está ligando uma ideia à outra. E isso nada mais é do que são as sinapses, né? É a conversa que os seus neurônios estão tendo para poder formar aquela palavra, aquela frase, formar aquele raciocínio, formar aquela compreensão. E aí você escreve aquilo com as suas palavras do que você entendeu. Nossa, isso definitivamente faz você aprender. É isso que é um estudo eficiente. Essa é uma forma de resumir bem eficiente, quando você é autor dos seus próprios resumos. Então, use suas próprias palavras para resumir a matéria. Você está criando sinapses e está compreendendo de maneira, olha só, a palavrinha que todo mundo quer, duradoura, o que está sendo estudado. Porque, afinal de contas, você não quer compreender ali na hora que lê, para que na hora da prova você não lembre mais de nada e erre as questões e não passe, não é verdade? Você quer compreender, mas de uma forma duradoura, né? Vou botar aqui em negrito, tá? Então você usa suas próprias palavras para resumir a matéria, você está criando as sinapses, que é essas conversinhas, né? Juntando as ideias, né? É a conversa entre os neurônios que junta ideias. É isso, né? Associações, a gente pode chamar também disso aqui. Existem vários termos, né? Mas eu vou colocar alguns aqui para vocês. Então seriam as associações dos nossos neurônios. Associações de longo prazo, vai. Então, quando você faz isso, você está compreendendo de maneira duradoura o que está sendo estudado. Então, por favor, não copie e cole. Por favor, não use materiais vendidos por aí. Por favor, não saia simplesmente tirando trechos, dando Ctrl+C, Ctrl+V, porque você não vai estar aprendendo, você está, na verdade, se enganando. E eu compreendo por que os alunos fazem isso, porque é muito mais fácil. Só que nem tudo é o que é o mais fácil, é o mais eficaz, é o mais eficiente. Então você está perdendo seu tempo, estudando errado, e aí quando chega na hora da prova, você, toma, toma, eu falei, tijolada com amor, vou mandar outra tijolada daqui para ir para você ver se acorda. Para de fazer isso, que definitivamente você não vai passar estudando dessa forma, ok? E qual é o terceiro passo, Roberto? Muito importante. Somente iniciar o resumo, olha só, após um estudo prévio do material. Então vamos lá, voltando para o passo número 1 aqui, vamos imaginar que você já saiba qual é o assunto que você quer fazer o resumo. Você vai usar de forma pontual. Você não pode pegar ele, eu já sei que aquele assunto todo mundo diz que é difícil, é complexo, já vou parar e já vou fazer o resumo dele sem nem antes fazer um estudo prévio. Não faça isso. Não faça isso. Primeiro, porque você não sabe se o assunto que falaram para você que é tão difícil assim vai ser tão difícil assim para você ou não. Pode ser que você desenvolva ele bem. Segundo, que não tem como você resumir algo pelo qual você não tem familiaridade, que você não tem algum tipo de conhecimento. Então, tudo começa com uma boa leitura desse material, tá? Então, primeiro você vai somente iniciar o resumo após o estudo prévio do material, ou seja, após uma boa leitura dele. Depois que você fez essa boa leitura,
com atenção, com cuidado, né? Lendo mais de uma vez e compreendeu, e aí você de cara pensa, pô, então esse aqui é um assunto que tá um pouco deslizante, digamos assim, né? Tá um pouco escorregadio, vou fazer um resumo, aí você vai começar a parar para resumir, tá? Mas primeiro faz um estudo prévio daquele material, não sai resumindo de qualquer jeito sem nunca ter visto. Então, como é que o que você tem que ter nesse resumo, né? Depois que você faz essa primeira o estudo prévio? Os pontos principais daquele tema. Então, o que é que tem de pontos principais que você tem que colocar ali? Quais são as partes mais importantes? As partes mais importantes do assunto. O que mais? Você também vai buscar organizar as ideias, como eu disse, né? É meio que os neurônios conversando ali, você vai buscar organizar as ideias, citando exemplos, e aí você pode usar o exemplo do próprio livro, eu acho que o exemplo em si não tem problema você copiar e colar, desde que você consiga conectar o exemplo com aquilo que você está escrevendo, ou seja, com o que você está aprendendo, porque o exemplo ele é sempre muito ilustrativo e faz com que a gente relembre depois daquilo que está sendo resumido, no caso, né? Sempre usando as próprias palavras. Roberto, ficou um pouco abstrato, né? Como é que você diria que eu tenho que fazer? Cara, existem coisas na vida que a gente só aprende fazendo. Se você não sabe resumir, está aqui nessa aula para aprender como fazer um resumo eficiente, eu estou lhe dando um passo a passo, estou lhe dando linhas gerais, que se você seguir elas aqui, você já vai ter muito resultado, né? Você já começa a fazer de forma eficiente, mas mais importante é você realmente sentar para fazer. Porque se você não senta para pegar e realmente fazer, chances são que quando você sair dessa live, você vai ficar, pô, mas ele falou, mas eu não aprendi a fazer. Você não vai aprender nada só me escutando. Oh, hello, bora, acorda, profissa, tijolada com amor, bora. Você sabe como é que você vai aprender as coisas aqui dentro das lives, das minhas aulas no YouTube? Fazendo o que eu estou te pedindo. Não é só me escutando. Não adianta nada você só me escutar e não parar para fazer. Você vai sentar, resumir aquele assunto que você sabe que é mais difícil, seguindo esses 7 passos, e aí você, com o tempo, treinando, vai ficar cada vez mais craque em resumir, mas só usar de forma pontual. Beleza? Então, os pontos principais, as partes mais importantes do assunto, aquilo que as bancas gostam de cobrar, você tem que citar no seu resumo. E daí a importância de fazer muitas questões, né? E a gente tem uma live só sobre isso, como fazer questões, porque você começa a identificar o que é importante resumir e o que a banca não gosta de cobrar, o que não é importante resumir. Então você organiza as ideias, cita os exemplos usando as próprias palavras e só faz ele depois que você já fez essa leitura prévia. Beleza? Esse é o passo número 3. O que é muito bom aqui de colocar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que as bancas sempre cobram, é o que? Datas, prazos, conceitos. Isso aqui tudo tem que ter no teu resumo, né? Se não tiver no teu resumo, como é que você vai resumir sobre direitos fundamentais se você não colocar o que é, começar colocando o que é direito fundamental, né? Então você pode colocar aqui também as leis envolvidas. Então, se eu tivesse, por exemplo, como agora eu chutei aqui direitos fundamentais, se eu fosse resumir direitos fundamentais, definitivamente não é um assunto que eu acho complexo, não é um assunto que mais para você pode ser, tudo bem, lembra que eu falei, né? Às vezes para mim não é, para você é. E também não é para mim porque, né, eu já passei nos meus concursos e eu tive que bater ali em cima desse assunto. Mas se você sente essa dificuldade e acha que tem que resumir ela, você vai começar pelo conceito, depois você vai falar quais são as leis que prevêem esses direitos, o que são esses direitos, vai citar exemplos, vai dar prazo, se existe prazo, se não existe prazo, quais são as características, né? Características principais. Vai fazer também, ó, isso é muito importante, distinções, o que são os direitos fundamentais, o que não são direitos fundamentais. Por quê? Porque a banca vai gostar de cobrar, né? Vai botar um que não é lá para te confundir. Então faça também distinções. Eu seguiria
digamos, esse roteiro aqui. Conceitos, as leis envolvidas, características principais, distinções de outras matérias, datas e prazos. Isso aqui tem que ter, porque definitivamente a banca gosta de cobrar, né? Muito isso aqui, né? E as exceções, claro. Quase que eu esqueço das exceções, né? É aquela casquinha de banana que vai estar na sua prova, e se você não estiver muito atento, não jogar isso dentro do seu resumo, chances são que você não vai lembrar que aquilo era uma exceção, vai marcar como verdadeiro, era falso, perdeu a questão. Então, opa, isso aqui também não está muito... Deixa eu ver se eu consigo jogar um pouquinho mais para essa tela. Aí, para não ficar aqui embaixo da câmera. Beleza? Então, passo número 3, super importante. Vamos embora, vamos mais uma aqui. Passo número 4. Vou copiar e colar aqui. Passo 4. Use palavras-chave para interligar as ideias do seu resumo. Como assim, Roberto? Explica mais, fala mais sobre isso, né? Ó, um resumo bem feito, ele é um resumo que é feito de acordo, como eu já falei aqui, de acordo com o seu entendimento, usando as suas próprias palavras para você explicar a compreensão do que você leu, tá? E as palavras-chave, elas são excelentes formas de você pescar dentro do assunto e trazer para o seu resumo. Então veja, eu falei aqui que não é para você sair copiando aquilo ali, mas existem determinadas palavras-chave ali que vão disparar em você alguma ideia do que você acabou de ler. Então, se você usa palavras-chave para interligar as ideias do seu resumo, vírgula, podendo ser do próprio texto. Claro, porque olha só, se você está lendo sobre... Poxa, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Se você está lendo sobre, vamos lá, controle de constitucionalidade. Roberto, o que é isso, né? Calma, isso é só um exemplo que não necessariamente vai estar na sua prova, mas foi um exemplo que me ocorreu. Se você está lendo sobre controle de constitucionalidade, as palavras-chave controle de constitucionalidade necessariamente tem que estar dentro do seu resumo. Porque como é que você vai falar sobre controle de constitucionalidade sem explicar o conceito, lembra que eu falei aqui em cima, ó, do que é controle de constitucionalidade, né? Então essa é uma palavra-chave que vai fazer com que você use ela ao longo do seu resumo para que você vá o quê? Associando o que é, você vai associando exceções, você vai associando aonde está, qual a lei que prevê, tudo isso ao que? A palavra-chave controle de constitucionalidade. Faz sentido? Então você vai associar algo e isso pode estar dentro do seu próprio texto, tá? Tá tudo bem. O que eu falei que você não pode é sair copiando com as palavras que estavam no texto. Isso aí definitivamente não é fazer um resumo eficiente. Já falamos sobre isso. Estou me repetindo, né? Mas é importante, a repetição é que traz aprendizagem, eu sei disso. Mas é importante por quê? Porque quando você começa a associar as palavras-chave com as outras ideias, o que acontece? Então, como eu disse aqui, ó, é uma ótima forma de você o quê? Retirar toda a informação de uma palavra-chave que está associada com aquele no seu resumo. Então, quando você fala sobre conceitos, prazos, leis relacionadas a controle de constitucionalidade, quando você bater o olho em controle de constitucionalidade, vai vir o quê? A descarga de conceitos, prazos e leis, enfim, e tudo que você relacionar ali. Então, use essas palavras-chave podendo ser retiradas do próprio texto, porque ela vai fazer com que você lembre de outras coisas sem consultar o texto original. Essa é a função, era aqui que eu queria chegar. Então, o objetivo das palavras-chave é você lembrar do outro conteúdo. Lembrar do outro conteúdo. O que eu estou falando de outro conteúdo aqui, gente? Conceitos, prazos, leis, ou seja, do outro conteúdo não. Vou botar assim, ó. Lembrar do conteúdo relacionado sem, olha só, precisar consultar o texto original. Faz sentido? Você não quer fazer um resumo para toda hora estar voltando para aquele material que originou o resumo. Você quer fazer o resumo para não precisar olhar mais para ele. Óbvio, né? Senão você não estaria fazendo o resumo. Conteúdo. Ah, Roberto, não sei se ficou muito claro isso. De novo, só vai ficar claro na medida que você senta e faz. Agora eu vou botar grande aqui, vou dar mais uma tijoladinha. Senta e faz. É assim que você vai aprender.
Senta e faz. Não fica só ouvindo o que eu tenho que te dizer. Se você não aplicar, você não vai aprender. Então, senta e faz seu resumo, seguindo esse passo a passo, você vai aprender. Eu lhe garanto isso. Beleza? Ok, seguimos então para o passo número 5. Qual que é o passo número 5? Bom, esse aqui é uma técnicazinha que eu acho que vai fazer você entender como começar o resumo. Então a gente chama isso aqui de bullet points ou script do resumo ou ainda ordem das ideias. Então sempre comece o seu resumo definindo o que você vai usar e qual vai ser a ordem da sequência do seu resumo. Né? Então é exatamente a organização das ideias que a gente quer aqui. Né? São tópicos. Então descreva os tópicos que serão abordados no resumo. Por exemplo, como eu já disse aqui em cima. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Roberto, eu decidi que de forma pontual, que o assunto que eu não estou me dando bem, que está difícil para memorizar e tal, é controle de condicionalidade. Só para seguir dentro do mesmo exemplo, que fica mais fácil até para mim. Controle de condicionalidade. Então como é que você vai fazer? Na unidade. Vai botar lá, né, no caderno. Resumo de controle de condicionalidade. Pronto, tá aqui o meu caderno. Vamos imaginar que esse seja o meu caderno. Agora a gente vai entrar mesmo dentro do passo 5 e destrinchar para você. Primeira coisa que vai ter é o conceito. O que é? Aí você vai pegar o livro, que está explicando o que é, e vai começar a copiar e colar, né? Ler o que o autor disse e vai transcrever com as palavras do autor lá do seu livro, do seu resumo. Verdadeiro? Falso, né? Pelo amor de Deus, presta atenção. Não tá prestando atenção no que eu tô falando, não, profissa? Tava só te testando, você tomou um susto aí, né? Pra ver se você tá prestando atenção. Claro que não, você vai resumir com as suas próprias palavras. O que que é? Então bota lá o conceito. Características. Lembra que a gente já até trouxe isso aqui, a gente tá agora alinhando, né? Principais. Quais são as características principais? Coloca lá. Aí você vai botar também, a depender do assunto. Tem assunto que não vai ter, mas se tiver, né? O que eles chamam de enquadramento legal. O que é enquadramento legal? Isso aqui eu vou botar entre parênteses que pode ser que tenha, pode ser que não tenha, a depender do assunto que você vai usar. Enquadramento legal é onde está previsto, qual é a lei, é na Constituição, qual é o artigo. Bota lá qual é o enquadramento legal, né? Prazos, né, que a gente falou, deixa eu lembrar aqui, eu já botei aqui em cima, na verdade, né? Prazos, exceções, distinções. Distinções. O que são distinções, Roberto? O que não é. Porque eu falei o que é, e agora você vai falar o que não é. O que é, não é, não, tá errado isso aqui. O que não é. Você lembra que eu comecei a live de hoje falando sobre para você o que não é o resumo? Porque quando você exclui o que não é, você já sabe que o que fica é o que é. Mas é importante você criar essa distinção para você saber separar, porque na hora da prova, o que vai acontecer? A banca vai misturar o que é com o que não é, e você desavisado, acaba caindo nas pegadinhas, né? Então, quando você faz distinções sobre aquilo ali, ó, isso aqui não é isso aqui. Não faz parte disso, está em outro assunto, na hora da prova fica muito mais claro, estudar com clareza isso, criar distinções do que é e o que não é, tá? O que mais que eu tinha colocado aqui? Esses são os chamados bullet points, né? São os tópicos, né? São as ideias que você vai abordar e aqui já está na ordem, tá? Eu estou falando agora de ordem, não só do que são, mas você precisa fazer o seu resumo seguindo uma ordem. Isso aqui é um exemplo de uma ordem para, digamos, esse assunto aqui. Resumo de controle de condicionalidade. Prazos, distinções, exemplos, super importante, né? Muito importante, tem que ter no seu resumo exemplos, seja lá do qual for o assunto, porque vai fazer diferença. E as exceções, né? O que não é, já vai também trazer um pouco das exceções, mas é importante que pelo menos o seu resumo, né, tenha, não vou botar entre parênteses, vou botar um asterisco aqui. Só para você lembrar que pode ser que você precise colocar isso aqui, pode ser que não, tá? Então, o que é o conceito, distinções, o que não é,
E eu acho que aqui, seguindo minimamente essa estrutura básica, você já tem, ó, você já tem uma boa estrutura básica aqui para fazer o seu resumo. Seguindo esse passo a passo aqui, seu resumo vai estar bem bacana, bem completo. E é óbvio, né? Aqui, deixa eu ver se está no último, eu acho que é o próximo passo, né? Aqui é preciso colocar o seguinte, um PS aqui no seu resumo. Sempre melhore os resumos. Não é que você vai fazer outro. Estou pedindo para você melhorar aquilo que você já estar resumido. Como que você faz isso quando você for revisar? Quando você for revisar, invariavelmente que você está lendo, o que vai acontecer? Nossa, eu aprendi algo a mais sobre controle de funcionalidade que eu não sabia antes. Aí você vai lá e coloca, aprendi mais uma seção, melhorar. Aprendi mais uma seção. Aí você vai lá e escreva, entende? Melhore o seu resumo. O seu resumo é um material vivo. Olha que legal. O resumo eficiente é o material vivo do concurseiro profissional. Por que vivo? Né? Por que eu estou chamando de vivo? Porque é algo que está sempre evoluindo. Então, um resumo eficiente é... Desculpa. Resumo eficiente é um material vivo do concurseiro profissional. Você está sempre melhorando ele. Você está sempre complementando. Sempre melhore, vírgula. Complemente com novos aprendizados, vírgula. Novas distinções, vírgula. Que mais? Novos prazos. Entende? Porque você, quando fez esse resumo pela primeira vez aqui no caso de resumo de controle, você tinha... Vamos chamar assim, você tinha um esquadro mental de conhecimento que estava disponível para você. Você tinha uma determinada quantidade X de informações. Só que é óbvio que na medida que você vai estudando, vai revisando, vai melhorando, vai fazendo questões, vai seguindo todo o passo a passo, vai aplicando o método 3.1 nos seus estudos, esse esquadro mental começa a crescer, 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 vai ficando gigante. E se você não coloca esses novos aprendizados e faz essa melhoria no seu resumo vai ficar sempre o quê? Um material morto. Você não quer que seu resumo seja um material morto, você quer que ele seja um material vivo, que esteja em constante o quê? Crescimento, cada vez mais completo, cada vez mais forte, entende, professor? É isso que você quer. Esse é o estudo que diferencia os homens dos meninos, né? Os profissionais dos amadores. É estudando assim, complementando, melhorando. Eu lembro que eu fazia muito isso. Eu estou te ensinando aqui exatamente o que você tem que fazer se você quiser se tornar um concurseiro profissional. Beleza? Faz sentido? Se fez sentido esse passo 5 aqui para você, já faz o seguinte, ó. Ainda não falei sobre isso hoje. Já deixa o seu like aqui embaixo. Deixa o seu joinha, porque isso é importante para mim continuar crescendo o canal. Recentemente o nosso canal passou de 20 mil inscritos, a gente está muito feliz, porque a gente gosta de crescimento também. A gente quer que o canal fique cada vez maior, para trazer cada vez mais dicas, para fazer do seu caminho até a aprovação um caminho mais tranquilo, mais suave, né, para você conquistar a sua aprovação. Eu tive que penar muito pelas minhas 10. Eu fui reprovado 21 vezes. Você já viu outras lives minhas, você já deve ter visto quando eu explico um pouco sobre isso, né? Sobre a minha trajetória. Mas isso é o objetivo do canal, né? Permitir que você se aprove, conquiste a sua aprovação sem sofrer tanto quanto o Roberto quis. Você não precisa passar por tudo que eu passei, tá? Então, se você curtiu, tá gostando dessa live, ó, já deixa logo o seu joinha aí, super importante. Deixa seu comentário dizendo qual foi o ponto mais importante aqui da live até agora que você gostou, né? Qual foi o passo dos 7 passos, né? Eu tenho mais 2 aqui para te dar, que você mais gostou, porque isso vai fazer com que eu entenda que, nossa, essa dica aqui valeu a pena, quem sabe eu não trago mais dicas sobre isso ou relacionadas a isso, né, dessa maneira, porque faz sentido para mim, para poder fazer vídeos cada vez melhores para você. Então deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito, se inscreve no canal e também compartilha essa live aí com a galera que está estudando para concurso que você conheça. Fala lá, ó, segue aí o Roberto e tal, o cara é bacana, a live dele sobre resumo foi muito boa. Fechado? Bacana? Muito bem. Então vamos para o passo número 6, né? Evite escrever
de forma desnecessária. Não use também, né, letras grandes. E como eu já disse aqui em cima, e deixe espaço para futuras anotações, futuras melhorias. Tá? Então não fica ali enchendo com linguiça. O resumo é para ser objetivo. Você não quer fazer um resumo gigantesco e vai dar até preguiça de revisar, né? Então você quer o quê? Colocar. Segue esse passo número 5 com. Opa, não estava nem aparecendo aqui, né, galera? Fui mal. Opa, passo número 6. Estava escrevendo aqui e não me liguei. Então, não use letras grandes e deixe espaço para futuras melhorias. Como eu já disse, se você seguir esse conceito, enquadramento, características, prazos, já está de bom tamanho. Não vai ficar escrevendo demais, né, viajando na maionese, botando um monte de outras coisas lá que de repente não são importantes. Alberto, como que eu vou saber se é ou não é importante? Já disse aqui no outro passo, né? Principalmente o que mais cai em questões, né? Para você ser objetivo, você vai pegando isso com o tempo, vai fazendo, vai aprendendo, vai melhorando. Ajusta daqui, faz uma questão, opa, aprendi uma coisa nova, um novo exemplo, traz para o resumo. E assim você vai mantendo o seu resumo cada vez mais forte, vivo, né? É muito importante você evitar aqui justamente o quê? Fugir do tema, né? É muito comum, às vezes, o estudante está ali estudando sobre algo, começa a escrever, e quando está vendo, já fugiu do tema, está escrevendo com letra grande, não deixou espaço, a coisa fica desorganizada e isso vai prejudicar os seus estudos, combinado? Então esse é o passo número 6, seja objetivo, né? Seja objetivo. Beleza. Roberto, e qual que é o passo número 7? Esse aqui talvez seja o mais importante. É o último, mas nem por isso é o menos importante, né? Quando você está fazendo um resumo, como eu já disse, você está fazendo com um objetivo. Qual é o objetivo do seu resumo, né? Esteja consciente do seu objetivo. Não faça por fazer, não faça porque você acha que é importante ou porque você só sabe estudar dessa forma que eu já estou te pedindo para parar. Então, esteja consciente do objetivo do resumo, né? Para que você vai fazer esse resumo, né? Por que você vai fazer esse resumo, né? De que forma que você vai fazer? Quando você para pensar assim e colocar a intenção, coloque intenção na hora de resumir, é como se você tivesse assim, sabe quando às vezes a gente acorda e pensa assim, eu já vou estudar, né? E aí você, vou estudar, tenho que estudar. É diferente de, vou estudar para passar no meu concurso, para realizar os meus sonhos, para conquistar a vida que eu quero, para dar a vida que eu quero para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, para conquistar, para poder fazer as coisas que eu sempre tive vontade de fazer e que eu não fiz. Entende como é diferente quando você simplesmente faz alguma coisa por fazer e quando você faz colocando intenção na hora de fazer? Então, por que eu vou resumir controle? Porque eu sei que é um assunto, um dos assuntos que já errei algumas vezes nas provas ou nas questões, é um assunto que eu já li de algumas vezes e não está dando certo, não está encaixando. É um assunto que, se eu resumir, agora ele vai encaixar na minha cabeça, eu não vou ter mais problema com ele, eu vou poder seguir para os próximos. É diferente, não é diferente quando a gente faz com a intenção de que... Qual é a sua intenção na hora de resumir? Aprendizado a longo prazo. Então, faça com carinho, faça com vontade, não faz de qualquer jeito, né? O objetivo de resumir não é simplesmente parar para passar para o próximo, e não, é para aprender. É para você realmente aprender e não aprender de qualquer jeito, aprender com qualidade a longo prazo. Ou seja, um estudo de qualidade, né? Peraí, deixa eu voltar. Estude com qualidade. Gente, isso aqui que eu tô falando é super importante, tá? Eu vou bater na tecla aqui, porque o que eu mais vejo é a galera querer fazer assim, sabe aquelas manhas, assim, aquelas coisas de você fazer para cortar caminho, para não ter o trabalho de fazer resumo. Pô, Beto, mas do jeito que você falou, é um trabalho e tal. E tem uma galera que tá resumindo todo o edital, de qualquer jeito, sem intenção, sem essa ideia de que eu quero fazer bem feito, com qualidade, né? E faça bem feito.
Porque é isso que traz o aprendizado de longo prazo. Aí é uma galera aí que passa anos e anos só resumindo e quando chegar na prova não lembra nada do que resumiu. Às vezes porque resumiu e nem para revisar, né? Então, tá aqui também é o passo número 7, tá? Então, resumindo, a aula de resumos, por que não? Sempre importante, né? Sempre importante. Número 1, já estou aqui com eles aqui. Somente de assuntos pontuais. Número 2, seja o autor do seu próprio resumo. Número 3, inicie o resumo após o estudo prévio do conteúdo. Número 4, use palavras-chave para conectar as ideias. Número 5, organize as ideias com bullet points. Bullet points ou tópicos, né? Ou tópicos. 6, evite, né, esses desenhos, eu vou botar frases, né? Vou falar frases mirabolantes, frases ou trechos mirabolantes, tá? Porque não vale a pena você ficar devaneando muito, não fica viajando na maionese, fica dentro do tema proposto, esteja ciente para o objetivo. Seguindo esses passos, eu tenho certeza que seu resumo vai ser eficiente, vai estar acessível para você e claro, né, para não terminar aqui sem o nosso bordão, revise os resumos elaborados. Não deixe de revisar, porque você só fazer e não revisar é a mesma coisa que nada, né? Então revise os resumos que você fez. Não é para fazer e largar de lá. Espero que você tenha gostado da live de hoje, quase 1 hora. Aplique nos seus estudos, como eu já disse, né? Senta e faz, porque se você não sentar e fazer, nada do que você aprendeu aqui comigo hoje vai resolver a sua situação, você só vai aprender fazendo. E não esquece de deixar o seu comentário aqui, a sua pergunta sobre qualquer dos pontos da aula, o trecho, né? Roberto, eu gostei mais do minuto tal, você falou do passo 5 e tal, passo 6, sei lá, qual você gostou mais. Aqui embaixo nos comentários vai ser muito importante pra gente. E se você tiver um tema de live, né? Roberto, eu queria que você falasse sobre isso. Essa semana eu estava conversando com o pessoal no Instagram, situações de mães, né? Parece que tem muita procura hoje, assim, de as mães que estudam para concurso, como conciliar. E eu já estou começando a organizar aqui junto com o time uma live sobre isso. Então, se você tem uma live sobre algum tema específico que você quer aprender, deixa aqui nos comentários também. Eu quero te escutar, entender como que eu posso te ajudar melhor a passar. Combinado? Então, é isso. Uma semana cheia de estudos. Para quem for brincar no carnaval, brinque com responsabilidade, com moderação. Se for beber, pelo amor de Deus, não dirija, né? Falar o óbvio aqui. Se você curtiu a live, deixa o seu like, compartilha, deixa o seu comentário. Vamos ajudar mais ainda pessoas a passar. Um abraço e até a próxima. Bom carnaval. Tchau.